Fala pessoas, dia 5/10, quarta-feira, e vamos às notícias de hoje. Sem enrolar, campanha de Lula vai ao TSE contra vídeo de suposto apoiador satanista. Vamos falar do TSE aqui, vamos falar desse negócio satanista, que tem um cara todo tatuado aí falando que vai votar no Lula, faz um ritual. Como eu falo em vídeo exclusivo, o satanista é muito diferente do que a galera imagina, né? Esses caras que parecem o Toninho do Diabo, são inofensivos, só que não são tão inofensivos para a campanha do Lula, que fala que é cristão, não sei o que, mas você vê um monte de satanista querendo que o Lula ganhe. Isso pega muito mal, né? Mas olha só como funciona a máquina. TSE censura a Gazeta do Povo por post que cita apoio de Lula à ditadura na Nicarágua, né? Então, ó, foi aí, Gazeta do Povo, Antagonista, todos esses caras estão apanhando muito, porque eu falei, se estão longe do rei, eles ficarão aí com problemas, se ele for eleito, então nem se fala. Então o TSE sempre pronto para tirar qualquer problema aí da frente do Lula. TSE manda apagar post do TikTok que associa Lula ao satanismo, o vídeo que eu citei. Então o TSE vai lá e também manda tirar. Notório por fechar igrejas, impedir cidadãos de ir à missa e prender seus adversários políticos. Daniel Ortega diz ao petista, a quem chama de companheiro e irmão, te conhecemos lutando. E vamos ver se o antagonista consegue manter essa matéria. E Augusto Nunes, o ministro Alexandre de Moraes, jurou que o TSE seria implacável com quem divulgasse fake news. As urnas provaram que os institutos de pesquisa fabricaram incontáveis mentiras. Até agora, Moraes não revelou o que fará com os donos das lojinhas de porcentagens eleitoreiras, tá? Eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas mesmo assim, as pesquisas fizeram parte, né, de tudo isso. E aí, vão ser responsabilizadas ou não? Lula disse que irá a 1 ou 2 debates no segundo turno. Quero ir para a rua, né? Então ele escolhe, acho que eu vou, não vou, como foi no SBT, não quero ir, né? Por quê? Por que será que ele faz isso? Né? Mesmo com tantas falhas, escorregões, ele tem aí grande porcentagem dos votos, né? Interessante. A Veja é uma central de mentiras. Eu quero que eles saibam, trabalhem para eu não votar. Porque se eu votar vai haver uma regulação nos meios de comunicação. E eu digo para que o pessoal da Globo não durma à noite. Nós vamos fazer a regulação da mídia. Esse aqui foi apagado, tá? Esse post aí. Vou até deixar aqui para vocês. Eu digo para o pessoal da Globo não, né? Apagado. Então, para dizer que eu estou mentindo, né? Precisamos eleger um Congresso Nacional que tenha disponibilidade para fazer a regulação dos meios de comunicação. Se eleger só donos de rádios e TVs, não terá regulação. A regulação da mídia não deveria espantar nenhum empresário da comunicação. Ela está na lei, não é o certo. 9 famílias dominarem a comunicação. Vários posts, planos de governo. E o pessoal da mídia está sentindo na pele, né? Por isso que eu falo. Como eu sempre falo, que por que não veio a pandemia? Bolsonaro é alvo de protesto no Hospital das Clínicas, né? A chegar a unidade, o pessoal, olha a covardia, por que não veio na pandemia? E aí os médicos todos falando isso. Na verdade não foi, ó. Lula ironiza Bolsonaro ir a Londres, né? Porque ele falou o seguinte, é uma pena que esse presidente não teve coragem de ir ao enterro de mais de 600 mil pessoas que morreram de C. É uma pena que ele não tinha o mínimo de respeito no tratamento da C-19. Nem com as pessoas que morreram, nem com as que estavam internadas, declarou o petista em entrevista aos jornalistas em Porto Alegre. Então, um falando que não foi enterro e outros lá falando, né, que ele não visitou. Então, a gente precisa ver algumas notícias. Hospitais estaduais suspendem visitas a pacientes internados para prevenção à C-19 e influenza. Hospitais de Porto Alegre interior restringem visitas devido à C-19. Hospitais do Rio Grande do Sul restringem visitas e suspendem atividades por causa da pandemia do vírus, né? No caso de morte em decorrência da contaminação por C, permanece a restrição da realização de velório durante o período de transmissão da doença, que é de 20 dias do diagnóstico, né? Então tem que ir velório, tem que visitar. Esclarecimento sobre velórios e funerais durante a pandemia do C. Os velórios devem ser evitados durante a pandemia para o controle de disseminação do C vírus, né? Então o Bolsonaro tinha que visitar e ponto final. Mesmo com essas restrições, isso aqui eles não lembram, né? Rio suspende visitas a pacientes para evitar contágio pela aí o novo vírus, né? Então, quantas coisas. A visita é limitada a uma pessoa durante o período máximo de 1 hora. A Secretaria de Saúde proíbe visita em hospitais públicos. Eu posso ficar o dia inteiro aqui com milhares de notícias. Mas é isso que eu falo, né? Eu preciso lembrar que os isentões estão enlouquecidos, né? Porque eles acreditaram em youtuber que narrava a mesma coisa que a Globo. E as incoerências e os absurdos estão aparecendo, e a ameaça do Lula, que era uma coisa tipo absurda, quando a gente falava, se não o PT volta, e davam risada. Os caras conseguiram tirar o Lula da cadeia, conseguiram deixar ele elegível, e agora tem o grande perigo de ele voltar ao poder.
E aí começaram a desesperar. A gente vai falar muito sobre isso aqui, mas muito. Rival histórico do PT, Serra declara apoio a Lula para presidente e a Tarcísio para governador de São Paulo. PSDB desautoriza apoio de Rodrigo Garcia a Bolsonaro e secretários ameaçam debandada. PSDB está, assim, vamos dizer, quase que desmanchando. Existe um atrito aí real, pelo visto, dentro do PSDB. Porque alguns são amigos do rei e outros não. Uns sentem aí um perigo e outros não, porque tem muita coisa em jogo, tá? Hoje teve vídeo exclusivo, está no ar, tá? Você que é membro do canal, está no Padrim, recebeu o e-mail já. Você que está no Patreon deve ter recebido a mensagem. Tá lá o vídeo exclusivo, assista. 52 minutos que a gente falou de muitas coisas, tá? Inclusive do que a gente pode esperar por aí. Empresa agrícola diz que diminuirá a produção se Lula vencer segundo turno. Então, olha só a questão da economia. Com certeza empresários estão desesperados porque sabem que podem piorar, vai piorar muitas coisas se Lula for eleito. Bolsonaro conversa com o Moro e diz que passado está superado. Então é isso que eu digo, um monte de isentosfera estão desesperados. Você vê que até o Moro está apoiando o Bolsonaro e tem youtuber que está sendo aí detonado pelo seu público que fala que não vai votar, que os dois são iguais. Aparecem notícias que o TSE vai lá correndo para tirar. Tem um negócio muito bizarro acontecendo. Ameaça pela América Latina toda. América do Sul sendo tomada pelos vermelhos. E o pessoal ainda todo lá. Não, que a gente não podemos votar. Temos que votar Lula porque os dois são iguais. Estão desesperados agora. A gente avisou. É aquela coisa. Por que eu fui chamado? Fui chamado. Tem gente que pôs apelido que eu sou um cachorro dos Bolsonaros. Que eu sou puxa-saco. Na verdade, a única coisa que eu fiz é ver o futuro. Porque eu falei há muito tempo que o Lula seria solto, seria elegível e ele seria uma grande ameaça. Erramos? Não erramos. Agora a água bateu na bunda e estão desesperados. Carmen vê possibilidade real de Bolsonaro envolvido no caso do MEC. Decisão enviada pela ministra do Supremo pede que a Polícia Federal decida como vai apurar a eventual participação do presidente. Olha só, então TSE, STF, e ainda tem coisas que eu não vi, cartas que eu vi que colocaram na manga e não usaram, que é a questão de uma tal de CPI, do gabinete do ódio, que várias pessoas, teve a Polícia Federal na casa, pegaram várias informações e até agora não foi usado. Será que será usado no finalzinho aí, próximo ao segundo turno? Lula venceria por 55% a 45% de Bolsonaro no segundo turno, diz IPEC. Na última pesquisa divulgada na véspera do primeiro turno, o petista tinha 51%, ante a 37% do presidente em eventual segundo turno. Bem diferente da realidade, né? Tudo bem que, enfim, em vídeo exclusivo a gente comentou aí sobre todos esses números, coisas estranhas, né? Após sair nova pesquisa IPEC, Bolsonaro reage, recomeçou a palhaçada, né? Porque mais uma pesquisa com números que talvez não, vamos dizer que não estão próximos à realidade. Eu acredito que também não está. O resultado será diferente, mas a gente não vai comentar aqui sobre isso, quem sabe na próxima semana. No vídeo exclusivo eu já dei claro aí a minha, vamos dizer, o prognóstico. Na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, tá? Os fatores que podem fazer Bolsonaro virar o jogo sobre Lula. A consultoria de política para o mercado financeiro, Arco Advice, aponta favoritismo do ex-presidente mais palanques fortes do ex-capitão, né? Que é a questão aí do Tarcísio, do Romeu Zema, né? E o potencial efeito da terceira parcela do Auxílio Brasil. Isso aí realmente vai pegar as pessoas. Se você, vamos dizer assim, pegar todas as pessoas, isentosfera, o pessoal do Ciro que votou porque queria se ver livre tanto do Lula e Bolsonaro, mas sabe que um é pior que o outro. Tem um monte de coisa que pode acontecer, tá? Mas aí isso a gente conversa depois, porque tem muita coisa ainda até o final do mês, até dia 30. Bolsonaro diz que o resultado do primeiro turno foi um milagre. Acredito que o que aconteceu no último domingo também foi um milagre. Estavam todos contra mim. Todos é maneira de falar, né? Todos quem? A grande imprensa, institutos de pesquisa, parte dos magistrados togados lá da Praça dos Três Poderes, outros países de esquerda, disse em encontro com pastores evangélicos em São Paulo. Eu não diria milagre, né? Eu diria que foi algo assim absurdo. Coisa que muito diferente das pesquisas, mas está longe de um milagre, né? Ele realmente está contra todo mundo, mas todo mundo mesmo, pelo visto. Nicolas Ferreira vira peça-chave do PL para atacar Felipe Beto e Lula. Não vou falar o nome aqui, porque não sei por que dá problemas. Mas o Nicolas Ferreira, por ser aí um dos mais bem votados deputado federal, né, com o maior número de votos do país, do nada, grandes youtubers como esse aí citado estão atacando. Né? Falam que ele é insignificante, mas pararam tudo que estão fazendo para atacar porque realmente o negócio ficou feio, né? O Nicolas Ferreira, como eu já falei, é muito jovem, a gente não sabe o que esperar, mas o que ele apresenta hoje é uma inteligência extremamente afiado,
né? Uma mente rápida, que aí incomoda os caras, incomoda demais. E a gente vê aí, né? Vamos ficar do lado certo. E o Nicolas Ferreira, pelo visto, está fazendo um belo trabalho por enquanto. Após Bolsonaro, Michelle em casamento maçom de Zambelli repercute nas redes. E sim, ela estava lá. Inclusive foi esse que acho que o Bolsonaro falou que não queria ir. Tá em a Zambelli, um casamento lá com símbolos maçom. Tava não só ela, tava o Moro e o Weintraub, né? Então você vê que os negócios tudo meio estranho. Enfim, mas é casamento, né? Amigos, né? Apoiadora, supostamente, tá? Bolsonaro diz ter sido bem recebido em loja maçônica. O que eu tenho contra maçom? Tenho nada. E, na verdade, pegaram maçom como se fosse uma coisa simplesmente... Tem para todo canto. Vários tipos. O Brasil é uma festa. Todo mundo faz aí. Você vai vir a esquina, tem uma... Os caras fazem uma maçonaria alternativa. É aquilo que eu falei. Pessoas influentes são chamadas. Ele não estava com nenhuma roupa, nada. Ele não fazia parte. Ele foi lá para fazer aí um discurso, ou chamaram ele para falar. Ele foi bem recebido. Os caras fazem como se fosse satanista. Um é satanista, né? O TSE vai lá e esconde. E o Bolsonaro tá aí como se fosse satanismo, né? Lula é alertado a pronunciar o nome de Simone Tebet corretamente, né? Porque ele falava Simone Tebet, né? Falava quase Simone Tebet. Me enrolava, né? Não falava Simone Tebet. E ela, inclusive, mesmo, né? Não falando certo, ela vai apoiar, né? Como vamos falar na notícia em breve. Bastaria um desviar aqui sobre impeachment de ministro do STF. Ela fala que só um acabaria com interferência. Será mesmo, Biaquice? Será mesmo? STF seguirá sendo guarda da Constituição de Gilmar Mendes, né? Ele defendendo Alexandre de Moraes. Então, vamos ver que se tira um, tem mais um monte ali. Tirando dois que o Bolsonaro indicou, entendeu? Não vai acabar. A esquerda ficou muito tempo trabalhando. É um trabalho que não é tão fácil, tá? Não vai ser nada rápido. E o povo deveria ficar ligado. Mas, pelo visto, o Cássio Nunes e André Mendonça vamos dizer que vão fritar ali, porque vão ficar sozinhos. Bolsonaro questiona sem provas a apuração do primeiro turno e recicla a teoria já desmentida, né? Bolsonaro não aguentou, né? Ele tá começando a falar. Até o gráfico da evolução que foi feito aqui, levando-se em conta cada percentual de voto que era computado, criou figura geográfica uniforme, bem típica de algoritmo, muito parecido com aquela do segundo turno de 2014 do Aécio Neves, afirmou em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Quem assistiu meu vídeo no Rumble sabe que eu falei, né, sobre isso. Quem assistiu sabe, né? Pouca gente assistiu. Então o vídeo teve 25 mil visitas, 3 mil pessoas clicaram no link fixado, no comentário fixado. As pessoas têm preguiça de clicar. É importante o vídeo. Mas enfim, em contra-ataque a Bolsonaro, Lula reúne 7 governadores e 16 senadores. Olha a quantidade de senadores. Depois você não sabe porque as coisas não andam no Brasil. 17 senadores estão aí do lado do Lula, né? Fora os outros que não foram, que não participaram da foto. Muita gente de esquerda. Por isso que não anda. E sabe que os isentões falaram? É que o Bolsonaro é culpado disso tudo. Aprenda a política primeiro antes de ficar falando abobrinha, não acreditando na Globo e youtuber que ecoa o que a Globo fala. Olha que absurdo. Tebet anuncia apoio a Lula para o segundo turno. Reconheça o seu compromisso com a democracia. A democracia, né, que ela falou no SBT que ele deveria comparecer. Deu umas cutucadas de leve, porque sabe que talvez ela participe do governo, quem sabe, né, vai apoiar o Lula. Mesmo o Lula não sabendo falar o nome dela. Bolsonaro precisa buscar eleitores de Lula, conclui campanha. Comitê petista avalia que não pode errar. Errar no quê? Né? A gente não sabe. Mas o Jair Bolsonaro simplesmente vai ter que fazer aí no segundo jogo bastante gols, né? Esperamos que o juiz seja justo. Vamos ver. E TCU valida 560 boletins de maquininha analisados. Nenhuma inconsistência. Tá tudo 100%. Tá tudo tranquilo, ó. Falaram, lembra que falaram? O TCU vai fazer a análise para ver se tem algo errado. Nada. Incrível. Polônia pede armas nucleares dos Estados Unidos para se defender da Rússia. O pedido foi visto como ação simbólica, uma vez que tem pouco sentido estratégico. Casa Branca nega ter recebido qualquer solicitação. Polônia tem uma história aí, né? Estão preocupados. Rússia anuncia que assumirá controle da maior usina nuclear da Europa. Enfim, tá lá, pessoal. É o submarino, não sei como eu só mostrei a notícia aqui, submarino nuclear da Rússia, tem um monte de coisa acontecendo. E no Brasil, o mundo inteiro pegando fogo, né? As coisas estão se movendo de uma forma bem atípica, rápida e às vezes meio confusa, mas no vídeo exclusivo eu expliquei bastante para vocês como está se movendo o mundo e como lá fora também manda o que vai acontecer aqui. Ou vocês acham que o que acontece aqui no Brasil é algo que fica no Brasil, não tem interferência de outros países?
Fiquem ligados. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês. Espero que estejam gostando aí do conteúdo. Conteúdo que não tem propaganda. O canal ele tem um conteúdo muito, vamos dizer, polêmico. É difícil monetizar esse canal, então eu deixo de monetizar só para fazer um vídeo melhor para vocês. Então considere ajudar o canal com o Pix. Tem o link da Amazon, ajude com o link da Amazon. Comprando qualquer coisa, temos Padrim, Patreon e membros para vídeos exclusivos, inclusive que foi postado hoje. E a gente se fala em breve. Qualquer coisa tem botão valeu e até mais.